Bom, primeiramente, boa noite. E, segundamente, para quem lançou a hashtag Blackout Tuesday, uma vez dado o recado não verbal, agora vamos à explicação, porque aqui no Brasil, como já diria o professor Olavo de Carvalho, não basta apenas você explicar, você tem que desenhar. E se você desenhar, você tem que explicar o desenho e depois fazer um novo desenho para que a pessoa entenda. Esse punho cerrado que vocês estão utilizando de forma bem incauta, bem inadvertida, isso aqui, esse punho cerrado, essa mão em riste, representa o ódio do movimento chamado de Black Power, ou seja, da força negra. Esse movimento, com a base fortemente marxista, também assolou os Estados Unidos, que foi um contramovimento às questões raciais de lá, mas estava apoiada no ódio. Então é algo que representa o ódio. E o ódio a quem? Ao coleguinha branco. Agora vamos separar as coisas. Primeiro existe os Estados Unidos da América e nós aqui na América do Sul, nós os brasileiros. Com essa ideia de globalização, que por sinal foi instituída pelo próprio Karl Marx, que quem primeiro vai falar disso lá no Manifesto do Partido Comunista é o Karl Marx, que vai acabar com as nossas diferenças regionais, vai fazer com que todo mundo pense a mesma coisa, apesar das diferenças extremamente singulares de cultura, de geografia, de topografia. Então o problema americano, o que houve lá no estado de Minnesota, não se confunde conosco aqui. Lá nos Estados Unidos existe um problema. Por muito tempo, lá vigorou uma lei que seria o One Drop Rule, que a tradução seria a regra de uma gota. Essa regra de uma gota significa dizer que, mesmo que eu seja branco, tenha uma tez branca, olhos claros, mas se o meu bisavô, por algum motivo, foi negro, e isso fosse detectado, eu seria negro e teria a aplicabilidade das leis que foram feitas para negros. Era um critério genético que não levava em consideração de forma alguma a questão fenótipa, o exterior. Vou repetir, nos Estados Unidos, se algum ancestral seu fosse negro, você era negro, apesar de você ser branco, ter os cabelos lisos e os olhos azuis. A cultura norte-americana foi feita dessa forma, que herdou uma questão também do positivismo. Na Itália tem lá o Cesare Lombroso, que ele vai dizer que o criminoso nato é aquele que tem zigoma saliente, uma fosseta occipital protuberante, enfim. Ele vai dizer que é um negro, basicamente. Aquela pessoa que tem uns traços, o negro com traços mais africanos. Aqui no Brasil, não. Nós temos o nosso grande sociólogo, que foi Gilberto Freire, que falava a respeito da meta-raça, que posteriormente foi alcunhado a ele, mas ele mesmo nos seus trabalhos começou a falar sobre democracia racial. E o que é que dizia Paulo Freire? Paulo Freire dizia que, graças à mistura, à nossa miscigenação aqui no Brasil, nós temos uma raça superior. Em que sentido? Uma raça que vai além de um critério biológico. E ele foi genial, porque ele tirou essa conclusão de uma análise sociológica. E hoje, a própria biologia, através do geneticista Alan Templeton, lá da Universidade de Washington, St. Louis, eu acredito, Universidade de Washington, St. Louis, ele vai falar que, entre os mamíferos, o ser humano é extremamente complexo, porque no ser humano não é possível estipular uma raça. Geneticamente, nós somos idênticos. E ele vai chegar à conclusão de que o conceito de raça é um conceito cultural. Repito, segundo Alan Templeton, o conceito de raça ele é cultural. E também o que acontece hoje aqui no Brasil. Se você vai chegar lá no IBGE, ou o IBGE vem até você, nessas pesquisas que são feitas, ele vai perguntar qual o seu grupo racial. Você é branco, pardo? Lembrando que a nossa legislação que fala de cotas, ela nem utiliza o termo negro. Ela vai falar de preto ou pardo. Então vai lhe perguntar, você é preto, pardo, branco? Eu posso dizer que sou branco, porque o critério é subjetivo. É aquilo que eu acho que eu sou. É aquilo que eu me enquadro, aquilo a que eu pertenço culturalmente. Então, quando surgiram essas políticas afirmativas, que são invenções dos problemas americanos, e o Brasil imitou de forma burra, eu defendo políticas não afirmativas, mais negativas, e vou explicar mais adiante. Então, quando se copia esse modelo de políticas afirmativas e se implantam aqui no Brasil, o que é que acontece? Sistema de cotas. Aí houve um probleminha, um problema bem básico, que quem é negro?
porque o critério para definição é subjetivo. Então, depois de um concurso que ocorreu, acho que no Instituto Rio Branco, um rapaz judeu de tez branca, de olhos azuis, se declarou negro, concorreu às vagas de cotas e foi aprovado. Gerou um grande escândalo e uma grande discussão. E graças a isso, a Universidade de Brasília adotou um critério fenótipo. Veja que regressão. Agora eles têm que avaliar as características faciais e a tez para saber se uma pessoa é branca ou é preta ou não, ou parda. E como é que se dá isso? Então, algum tempo atrás eu passei em um concurso, tive que ir a um fotógrafo, tirar uma foto, indicativamente tem que ser com a camisa branca, com a placa da data, segurando, tal como um presidiário, né, de filme norte-americano. Você segura lá e ele bate uma foto. Eu não defendo isso de forma alguma, até porque a nossa concepção de preconceito não é um preconceito racial, em sua grande maioria. Não é um preconceito racial, é um preconceito social. Se eu for um negro e estiver mal vestido, em alguns lugares eu serei maltratado. Da mesma forma, se eu for um branco e estiver também mal vestido, eu vou ser maltratado. Então é uma questão social, pobre e rico. Então, apenas para clarificar isso, e não tragam, por favor, os problemas norte-americanos para cá. A nossa concepção, a nossa questão é muito diferente. Inclusive, tem até um livrinho que é daquele Global, trabalha na Globo, o Ali Kamel, tem um livro dele com esse título, Não Somos Racistas. E nós não somos. O que houve lá nos Estados Unidos, a morte do George Floyd, primeiramente, nós devíamos ficar estupefatos com a questão da morte de um ser humano que foi morto de uma forma cruel. A gente não pode estar segmentando em termos biológicos toda a sociedade. Então, por exemplo, hoje as palavras da Dilma estão corretíssimas. Dilma chegou a declarar que existe o Homo sapiens e a mulher sapiens. Então, a partir do momento que eu digo que há o crime de feminicídio, eu estou corroborando as palavras da Dilma. A mulher não pertence mais ao Homo sapiens, existe a mulher sapiens, como se fosse algo diferente. Então, o que deve ser visto primeiro é a morte cruel e bárbara de um homem. E não devemos importar esses problemas que são norte-americanos para cá. Nós não temos esse racismo estrutural que há nos Estados Unidos. Pouca gente sabe, mas o primeiro clipe de um homem negro, aí há uma rede nacional nos Estados Unidos, foi de Michael Jackson. Isso faz pouquíssimo tempo. Nós nunca tivemos esse problema. E eu, como negro, afirmo isso. As nossas questões são outras. E até fiz uma pequena nota a respeito disso, dessa hipocrisia. Porque as pessoas querem pensar nessa mentalidade esquerdista, que aí sim há, principalmente, né, há o racismo ideológico. Então, o simples fato de eu ser um negro e discordar do que diz o movimento de esquerda sobre essa questão, as pessoas já vão me chamar de capitão do mato. Então, isso sim é um racismo ideológico. Seríssimo, por sinal. Então, eu como negro eu não posso pensar. Se eu sou negro, eu tenho que ser negro de esquerda. Eu não posso ser de direita. Então é muito engraçado. Então as pessoas que têm esse raciocínio de esquerda e hoje ficam falando, levantando a mãozinha, elas são hipócritas, porque elas não seguem o que elas deveriam seguir. Então é aquela pessoa que está preocupada em fazer uma cirurgia para afilar o nariz, é aquela pessoa que não aceita o cabelo crespo e tem que estar alisando, é aquela pessoa que vai chegar numa loja e vai dizer eu quero uma meia cor de pele. Se a pessoa trouxer uma meia preta, ela vai dizer eu falei cor de pele, como se existisse uma cor para a pele. Então é a pessoa que vai dizer, você não deve, você como negro, você não deve estar pensando dessa forma. Ou seja, ela é branca e ela deve dizer ao negro o que o negro deve fazer. Eu não defendo nenhuma dessas porcarias. Cada um é livre para pensar da forma que quiser. Mas todos esses conceitos que eu falei são ditados pela esquerda. Então, se você levanta essa mãozinha, você levanta essa hashtag do blackout de terça-feira, você vai ser um hipócrita no final das contas, porque você não vai ter coerência com todas as ideias. Então, basicamente é isso. Tá ok, pessoal? Então, boa noite e parem com essa besteira.